uma palavra para nossos corações, que se encontra em Isaías 66, que vai nos dizer assim: a religião falsa e é condenada. O Senhor Deus diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz os céus e a terra, e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Aleluia! Toda a criação que vemos, que os nossos olhos podem ver, tudo foi criado por Deus. As árvores, as aves do céu, todo tipo de animal, toda a relva, os céus, os fundamentos e o homem. Mas a única criação de Deus que se virou para Ele mesmo foi nós. Foi o homem que se rebelou contra o seu Criador. Você não vê as estrelas, você não vê os planetas, você não vê a terra, não vai ver na passagem que a terra se revoltou contra o seu Criador. Mas você vai ver na Bíblia, nas passagens, que o homem se rebelou contra o seu Criador. O homem desobedeceu. É por isso que o Cordeiro de Deus teve que vir, para tornar tudo como era antes. Tudo quando Ele criou no princípio. Ele fez o homem para quê? Para obedecer a Deus. Fez? Não, mas foi livre, de espontânea vontade. Deus, Ele não vai obrigar o homem a obedecer a Deus. O Senhor fala: olha, aqueles que temem e me obedecem, eu cuido dos pobres, eu cuido também daqueles que me temem, daqueles que obedecem o quê? As minhas palavras. E o que temos ouvido é a palavra do Senhor. A gente ouve a palavra do Senhor, mas será que estamos obedecendo essa palavra, as leis do Senhor? É por isso que Ele diz: olha, tem um que traz até um sacrifício de animal, mas o mesmo que mata um touro é o mesmo que mata o homem. Aquele que apresenta incensos para mim é o mesmo que adora as imagens. Então o Senhor fala que tudo o homem faz voluntariamente. A mesma faca, vamos dizer, que corta a carne é que tira a vida. Por isso que o Senhor fala: olha, mas eu cuido daqueles o quê? Que obedece às minhas leis, aquele que me teme. Por isso que Ele diz: olha, que casa vocês poderiam fazer para mim? Porque tudo é criação minha. Mas a natureza já glorifica a glória e majestade santa do Senhor. Os pássaros louvam o Senhor, as árvores louvam o Senhor, a criação inteira louva o Senhor, exceto o homem que Ele formou do pó da terra. Então, nesta noite, Jesus Cristo, Deus vivo, é aquele que fez você para ser o quê? A morada do Espírito Santo de Deus. Daquele que Ele diz em João 14, olha, eu irei, mas eu enviarei o Consolador. E o Consolador, ele não fica vagando. O Consolador, ele procura uma morada. E a morada que o Consolador habita é num templo. No templo vivo chamado o ser humano. Mas só que esse templo vivo, ele não pode estar de qualquer forma, porque o Senhor, ele não habita em qualquer forma, em qualquer maneira. O templo tem que estar de acordo com a presença do que ele vai receber. E como é a presença do Senhor? A presença é santa, a presença é poderosa, é cheio de majestade, é a presença do Espírito Santo de Deus. Então você é a casa e morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor fala, olha,
Mulher, vai chegar um tempo que nem aqui, nem nesse monte, mas o Pai busca os verdadeiros adoradores que o busca em espírito e em verdade. E só podemos buscar em espírito e em verdade se estivermos dentro da palavra de Deus, porque a lei do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que a lei do Senhor é perfeita, é boa e agradável. Essa é a lei do nosso Senhor Jesus. E aqueles que amam o Senhor, aqueles que o temem ao Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que nós obedecem, porque nós tememos ao Senhor. Temer não é ter medo do Senhor, não, é ter obediência, é saber que o nosso Senhor é santo, é saber que o nosso Deus é poderoso, é temer porque Ele é grande, Ele é majestoso e não tem outra glória, não tem um homem igual a Deus. Porque nós todos somos criação de Deus. Quando Deus fala e façamos os homens a nossa imagem e semelhança, é o espírito, no espiritual que Ele tinha feito. Quando Ele formou o homem do pó da terra, já era forma de homem. E essa imagem, ela decaiu, ela foi a declínio. O que parece com Deus é o espírito que habita dentro de nós. Já não é essa carcaça aqui que vai ser destruída, a morte vai chegar e vai ser destruída, o corpo vai entrar em estado de decomposição e vai se acabar. Não, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque nós somos criação do Senhor e precisamos entender que Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é superior a nós e que nós somos dependentes de Deus, porque é Ele que cuida, porque foi Ele que nos fez, é Ele que sabe ajustar, é Ele que sabe moldar, é Ele que sabe fazer. Só aquele que faz, porque é como se você pega uma planta, o arquiteto fez uma planta, o arquiteto vai saber onde está cada um ali. Por quê? Porque ele fez aquela planta, ele sabe onde estão os cômodos, ele sabe o que. O engenheiro, ele vai construir uma casa, ele sabe qual foi o material que foi usado, ele vai sabendo qual foi o tijolo, ele vai sabendo qual foi o tipo de areia. Se ele vai decorar, um decorador, ele sabe qual tipo de peça que ele vai usar para decorar aquela casa, ele sabe de tudo. Assim é Deus, o construtor, o engenheiro, Jesus Cristo, porque Ele que construiu todas as coisas, Ele é o construtor, Jesus Cristo, e Ele está voltando, que nós se preparem para ir com o Rei eterno, Jesus, aleluia.